Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Josué 9. Vamos começar lendo o 4 e o 5 e alguns versículos a seguir, que vai falar assim. E usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores. E tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e manchados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que os gibeonitas, eles foram, né, até Josué e até o povo do Senhor, com engano, né? Fingindo que eles eram de outra terra, de outro lugar, né? Longe, e a palavra do Senhor vai falar que eles moravam ali, né? No meio deles ali, caminho de 3 dias, eram onde eles viviam, né? E ali eles ficaram sabendo, né, de tudo que o Senhor tinha feito com os reinos ali, onde o povo do Senhor já tinha guerreado, né, e já tinha vencido por meio de Josué, né, e do povo do Senhor. E ali eles temeram, né, e eles foram até Josué e até o povo do Senhor para fazer um acordo ali com eles, né, para eles servirem eles, né, mentindo, fingindo que eles eram de outros lugares. E a palavra do Senhor, né, já começa falando conosco, né, que tem pessoas que elas se aproximam, né, muitas vezes da gente mesmo com engano. É uma coisa e tenta, né, mostrar, se passar, né, por outra coisa, assim como esse povo fizeram. Então eles eram, né, do reino ali vizinho, mas eles foram fingindo que eles eram de outro lugar, de outra terra. E aqui, irmãos, no 14 vai falar assim. Então os homens tomaram da sua provisão e não buscaram conselho da boca do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que ali, né, eles trouxeram, né, o pão, um pão velho, já bolorento, o vinho, né, já roto, e eles tinham roupas velhas sobre si, sandálias velhas. Eles foram ali, né, com todo o cenário ali armado já para enganar o povo do Senhor. E eles conseguiram, ainda que por pouco tempo, mas conseguiram. Por quê? Porque o povo, eles não buscaram, né, do Senhor. Eles não foram buscar conselhos da parte do Senhor antes de fazer acordo aqui, né, com os gibeonitas. Mas eles simplesmente olharam, né, o pão velho, olharam o vinho, né, já roto, e eles creram ali só no que as suas vistas, né, no que o seu olho estava vendo. E o Senhor já nos chama a atenção, né, dessa palavra, que tem enganos, né, que vêm sobre a nossa vida, que se a gente não buscar o Senhor, a gente vai ser enganado, assim como esse povo foram. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar que quando o Senhor levou Samuel para ungir, né, um dos filhos de Jessé, ele ali também olhou, né, a aparência. E quando ele olhou a aparência ali, ele viu, né, o filho de Jessé, se eu não me engano, agora me fugiu da mente, acho que foi Eliabe, se eu não me engano. Ele viu e ele era um homem, né, grande, forte, né, viu ali que ele tinha postura de rei, então ele achou que ele ia ser o rei. Por quê? Porque olhou, né, pela vista do seu olho. E o Senhor, através dessa palavra, ele nos chama a atenção que nem tudo que a gente vê, né, que os nossos olhos veem, é verdadeiramente, né, é verdade, muitas vezes é mentira, assim como o povo ali, né, olharam aquelas vestes velhas, né, os calçados deles ali gastos,
e o pão ali bolorento, o vinho já roto. Então eles creram na palavra, né, daquele povo. E o Senhor permitiu, né, com que eles fossem enganados, ainda que por um curto, né, período de tempo, mas o Senhor permitiu. Por quê? Porque eles não buscaram do Senhor a verdade. Quantas vezes, né, somos enganados, quantas vezes fazemos coisas, né, que depois vamos se arrepender e o Senhor permite. Por quê? Porque a gente tem um Deus que a gente pode, né, buscar conselho, buscar ajuda dele, e muitas vezes a gente ignora, né, o Senhor, a gente não busca do Senhor. E assim esse povo, né, fizeram, eles não buscaram conselho da parte do Senhor, só olharam ali e viu que aquele povo, né, aquele cenário ali que eles armaram foi muito bem feito e acreditaram e fizeram, né, concerto, juramento com aquele povo ali. Irmãos, e aí quando você faz algo sem consultar o Senhor, né, tem consequências, assim como teve para esse povo. A palavra do Senhor vai falar, né? Aqui no 15, né? E Josué fez paz com eles e fez aliança com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramentos. Então ali eles viram, né? Foram só pelo que os seus olhos estavam vendo e fizeram paz e juramento com aquele povo, que foi com engano, né? Para eles, para com eles. E no 16 vai falar assim: e sucedeu que ao cabo de 3 dias depois de fazerem aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então foi pouco tempo, né, para eles descobrirem a verdade. E o Senhor permitiu. Por quê? Porque eles não foram buscar primeiramente do Senhor. E quantas coisas, né, seriam evitadas nas nossas vidas se nós buscassem primeiro o conselho do Senhor. Irmãos, a gente vê tantos casos, né, de pessoas que muitas vezes se envolvem, né, com pessoas erradas. Muitas vezes até casam, têm filhos e depois, né, depois de um casamento, depois de filhos, como é que desfaz, né, uma aliança dessa? E através dessa palavra o Senhor está falando, né? Está nos alertando através da palavra dele. Cuidado, né? Cuidado com alianças, cuidado com amizades, cuidado com pessoas, né, que você deixa entrar na sua vida sem primeiramente consultar o Senhor. Muitas vezes o Senhor dá até sinais, né, de que a pessoa não é de confiança, de que esse relacionamento não tem a aprovação do Senhor, ou que essa amizade também não tem a aprovação do Senhor, mas nós não buscamos muitas vezes, né, do Senhor, e o Senhor permite com que fazemos aliança. E o Senhor permite, né, com que pagamos até preço, né, muitas vezes lá na frente. Por quê? Porque a gente não buscou primeiro ao Senhor. Porque primeiramente a gente não dá ouvidos, né, à voz do Senhor, não para buscar do Senhor. Senhor, esse relacionamento é para mim? Essa amizade é para mim? E o Senhor está falando, né, através da palavra dele. Busque de mim primeiramente, né? Antes de fazer alianças, antes de entrar em um relacionamento, antes de uma amizade, que muitas vezes o Senhor até mostra, até dá sinais que essas pessoas não são de confiança, que esse relacionamento não tem aprovação do Senhor. E mesmo assim você, né, continua no erro, não quer parar, não quer buscar do Senhor. E aqui no 19 vai falar, perdão, no 18 vai falar: e os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, o Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. E no 19, então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, pelo que não podemos tocar. Então, irmãos, ali, aquele juramento ali que eles fizeram, né, aquele povo pelo Senhor,
os impediu, né, deles tocar naquele povo, deles exterminar aquele povo, que não era para eles fazerem, né, a aliança. Por quê? Porque eles não consultaram ao Senhor e eles tiveram que conviver, né, com eles. Porque se eles tocassem neles, o Senhor, né, já ia se irar contra eles, eles já iam pagar preço da parte do Senhor, porque eles juraram pelo nome do Senhor que eles lhes dariam a vida. E quantas vezes nós fazemos coisas, né, que depois vamos se arrepender e não tem mais como desfazer. É como eu dei o exemplo aqui agora. Quando você entra num relacionamento que não tem aprovação do Senhor, e que você casa e que você tem filhos, e depois como é que desfaz, né, essa aliança? Então o Senhor está falando, busque de mim antes de fazer aliança, né? Busque de mim antes de entrar em relacionamentos que eu não aprovo. Busque de mim antes de fazer amizades, né, com pessoas que o Senhor não aprova, para que lá na frente você não venha pagar preço, né? Para que lá na frente você não venha se arrepender e não tenha mais como desfazer essa aliança. Amém, irmãos? Então foi essa palavra de reflexão que o Senhor me deu, né, nesse dia para compartilhar com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos alerta, o Senhor nos ensina o caminho, Senhor. Nos ensine, Pai, a tomar decisões certas, corretas, Senhor, e nos ajude a não fazer alianças, nem amizades que o Senhor não aprova. Pai, desde já eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela vida, pela saúde, pelo lar, pela família. E também, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade, né, do teu povo, que o Senhor venha estar nos abençoando, nos livrando, nos guardando, Senhor, de todo mal, de tudo que não provém do Senhor. Amém. Graças a Deus.